Olá, boa noite. A partir de agora, mais uma edição do nosso Saúde em Alerta. Hoje, 2 temas serão abordados aqui com 2 profissionais fantásticos e de largo conhecimento. Vamos falar sobre cirurgia geral, mas é daqui a pouco com o Dr. Luciano Macedo, porque agora eu vou falar sobre responsabilidade farmacêutica. Como é que um proprietário, um atendente, um farmacêutico deve se comportar no balcão de uma farmácia, desde a responsabilidade da aquisição dos medicamentos para mantê-los ali em prateleiras com prazo de validade, tendo cuidado de seguir a risca dos pedidos médicos. E como é essa diferença? O que muda de laboratório? Às vezes você pega uma caixa de comprimido, tem um nome, aí pega outra, tem o mesmo, e aí a gente vai lá olhar no princípio ativo, eles são feitos da mesma, do mesmo processo, da mesma matéria-prima. E para falar a respeito desse assunto, eu convidei uma pessoa que é referência no ramo. Eu não sei se alguém aí vai reconhecer quando eu chamar pelo primeiro nome, mas vocês vão já saber quem é, porque eu vou conversar com a Maria Assunção. Doutora, quando lhe chamam assim, você responde? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Às vezes até eu estranho, por incrível que pareça. Eu estranho muito quando sou chamada de Maria Assunção. É a doutora Lilizinha, gente, que chegou aqui em Balsas. Ela é farmacêutica bioquímica. Para começar a nossa conversa, doutora, farmacêutica é uma faculdade. Bioquímica é outra, porém a senhora tem as duas e ainda mais outras especializações, porque o ramo requer de fato um conhecimento profundo. Exatamente. Farmácia é um curso de nível superior e bioquímica também é um curso de nível superior. Além disso, a gente busca sempre atualizações dentro da área, porque os conhecimentos eles estão evoluindo a cada dia. A gente não pode parar para que não ocorra a estagnação. Inclusive, é sobre essa resolutividade, doutora, que o programa Saúde em Alerta vem para dizer para as pessoas balsenses e a região sul do estado do Maranhão que aqui já se resolve muita coisa, né? Essa resolutividade ela está indo de vento em polpa, muitos profissionais médicos chegando, vocês do ramo laboratorial, farmacêutico, a gente observa pela quantidade de farmácia que a gente encontra nas nossas ruas e isso é bom para a região. De fato é muito bom. E melhor ainda é a presença do farmacêutico na farmácia, que é o que a lei determina. É então, legal, né? É a determinação realmente da lei, a presença do farmacêutico dentro da farmácia para que a medicação, mesmo sendo feita pelo vendedor, no caso o atendente de farmácia, ela deve ser supervisionada pelo farmacêutico. Até porque esses cursos técnicos, doutor, acaba que o farmacêutico, principalmente numa região interiorana, o atendente da farmácia, ele conhece o nome dos remédios, mas aí aquilo que eu disse agora há pouco, tem muitos remédios que o nome de fantasia dele é uma coisa, mas a fabricação pode ser de outra mesmo, e às vezes o farmacêutico tem que estar ali não para mudar a receita do médico, mas para de repente orientar que aquele outro também tem o mesmo nome e algumas coisas que ajudam ao paciente ser bem atendido ali no horário que ele vai buscar a solução prática para a doença, né? Na realidade, o farmacêutico ele tem a determinação e o poder de substituir alguns remédios de marca por genéricos. A legislação farmacêutica permite isso sem estar arbitrando nada, porque nós temos hoje uma gama de medicamentos que na realidade o princípio ativo, a substância é a mesma. O que está variando são nomes comerciais. E dentro dos medicamentos de marca que nós chamamos e os genéricos, desde que tenha aquele Gzinho que é permitido por lei na embalagem do medicamento, eles vão ter o mesmo conteúdo químico. E a diferença de preço, às vezes, é muito grande.
É como acontece com roupas, né? A mesma coisa, tem as roupas de marca e tem as roupas de boa qualidade, que não são de marca, mas o tecido muitas vezes o mesmo. E tem até as réplicas, né, doutora? Você compra, por exemplo, uma Adidas, um tênis Adidas que não é o original, mas que é uma réplica perfeita. E tem outros que nem tem marca, veste o pé, calça muito bem, né? Com relação ao medicamento, a coisa ainda é mais perfeita, porque a substância química, aquilo que vai realmente combater a doença, é igual no genérico e é igual no de marca. Daí a importância do farmacêutico para passar para o cliente essa segurança, porque a gente sabe que o atendente de farmácia ele não tem esse conhecimento científico. Por mais que ele seja estudado, por mais experiência que ele tenha, ele não tem o conhecimento científico que somente um estudo lhe dá, né? Então, é importante a presença do farmacêutico na farmácia nessa situação e em muitas outras situações. Por exemplo, o medicamento, a maneira de usar. A gente sabe que a maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas, dos doentes que procuram farmácias, eles não sabem como usar corretamente o medicamento. Né? Às vezes a gente vê um pai de família que compra uma medicação para verminose para um filho e o medicamento é ali 100 ml, o vidrinho, e é suficiente para, vamos dizer, 5 dias, a dosagem que o médico prescreveu. E ele chega no fim do quinto dia com o medicamento ainda pela metade. Quer dizer, ele comprou o remédio, gastou o dinheiro e não obteve o efeito, porque não usou corretamente. Então, essa orientação tem que ser feita pelo farmacêutico no balcão da farmácia. E outra coisa também, doutora, que a gente observa muito, os próprios médicos, eles prescrevem a receita e diz lá como tomar. E eu já vi diversas vezes, porque eu vou muito à farmácia, pelas medicações da minha mãe, mensalmente eu estou em uma delas, e lá eu vejo o pessoal perguntando, sim, mas como foi que o médico disse para mim usar? Aí vai lá e a pessoa chama o farmacêutico, ele coloca na caixinha, tudo bonitinho. Agora, doutora, eu gostaria que a gente falou de genérico e dos remédios de marca, mas ainda tem um outro detalhe muito comum na farmácia, quando a gente chega, que uma pessoa diz assim, olha, nós temos o genérico e o similar. Qual é essa diferença, doutora? A gente já soube qual é a diferença do genérico para o de marca e o similar. O que é? O similar é um medicamento que na bula dele está escrito que ele tem aquela substância que é semelhante ao de marca. Porém, ele não foi inspecionado pela Anvisa. Ele não merece a confiança que realmente o genérico merece. Porque pode ter a quantidade, pode estar correto o que está escrito ali, mas ele não tem aquela inspeção feita pela vigilância. Mas a farmácia obtém, porque é um outro detalhe. Como é que faz, doutora? Assim, eu me lembro que quando a Farmartins chegou aqui era mais surtida, né? A gente fala assim. E hoje a gente vê outras farmácias, inclusive franquias nacionais, que estão em Balsas, e a gente observa que há uma variedade muito grande. Desde o início, desde que você começou, a gente chegava, via lá tudo organizadinho. Os remédios de tarja preta, os remédios, as vitaminas. Como é que faz essa seleção de compra, doutora? Como é que é isso? A gente tem uma base de que são os mais procurados, ou você tem que ter mesmo que ele vença ali e não seja usado? Não, é impossível ter no estoque de uma farmácia tudo, né? A variedade é muito grande, a quantidade de similares, de genérico. Um medicamento, por exemplo, a ampicilina, tu não conta o número de apresentações que tem à disposição para a venda, né, no mercado farmacêutico. No entanto, você não pode comprar todas as ampicilinas, porque certamente vão vencer no balcão da tua prateleira. Então, tu tem que priorizar aquelas que são mais indicadas pelos médicos. A gente tem que estar dentro também, tanto que eu às vezes digo que hoje a gente compra em qualquer loja, você compra a tua necessidade, tu faz por um computador, né? E farmácia não, a gente faz pela vivência, porque eu posso ter no meu estoque
3 vidros de um determinado medicamento e ele já está 6 meses ali sem vender nenhum. Então eu tenho que ver o dia a dia da praça, o dia a dia do receituário dos médicos, porque eles também mudam, né, ao modismo aí, conforme Há muitos os representantes. representantes, os vendedores visitam, vão apresentando, fazem o convencimento do profissional e ele prescrevia determinada, por exemplo, ampicilina de nome X, amanhã ele vai mudar para o nome Y. Então não adianta eu comprar o X, porque na prescrição do médico já vem a ampicilina de nome Y. Então a gente tem que ter muito cuidado E controle, nesse né? dia e controle no dia a dia. Eu uso sempre no meu balcão e peço aos meus funcionários que anotem o nome dos medicamentos que as pessoas entraram para comprar e que por acaso a gente não tinha naquele momento, que a gente anota. Se aquele medicamento aparecer 3, 4 vezes na anotação delas, num dia ou em 2 dias, significa que o remédio entrou No em mercado. voga. E que eu tenho que comprar, porque eu começo a perder vendas, né? Então é um comérciozinho que realmente necessita dessa habilidade do profissional farmacêutico, que ele tem que ter o conhecimento do medicamento e tem que acompanhar o receituário dos médicos. No caso, né, de medicamentos que são vendidos através de receitas médicas. Então, assim, em resumo, o profissional farmacêutico, ele se capacita dentro de uma graduação, né, faz um curso superior, ele tem que ter prática, ele tem que ter conhecimentos técnicos, ele tem que acompanhar a entrada, vamos dizer assim, de novas marcas de medicamento no mercado, para não fazer alterações bruscas, mas que dentro daquilo que é regido pela lei, pode ainda ser, uma vez ou outra, substituir a marca pelo genérico, é legal. Quando se for substituir pelo o similar, tem que explicar, porque de repente o similar está mais barato, é o que eu tenho ali o dinheiro para comprar, mas aí cabe o farmacêutico fazer aquela explicação de que aquilo ali é um similar, mas que pode haver algum tipo de alteração, mas que faz o efeito normal. Que na maioria das vezes não faz o efeito. Porque eu, pessoalmente, considero que tenha muitos similares que não têm a qualidade que eles prescrevem dentro da bula do medicamento. Porque pela vivência e pela experiência que a gente tem pessoas que, por exemplo, toma uma medicação de uso contínuo para pressão, no caso, né? É um hipertenso. E ele toma determinada substância, mas também determinado medicamento que o médico prescreveu. E de repente, às vezes, por uma dificuldade financeira, ele quer mudar para um similar. E eu já vi casos de pacientes que mudam para um medicamento similar e que o resultado, o efeito em cima da patologia não é o mesmo. Então, a gente, mesmo sendo farmacêutico, a gente tem um pé atrás com relação a esses medicamentos, o que não acontece com os genéricos. Os genéricos já são certificados, né? Eu acho que a nossa conversa está até deixando os nossos telespectadores mais assim preocupados na hora de comprar a medicação, né, produção? Certinho com o tempo, Fabiano? Ok. Mas para encerrar, doutora, eu não poderia deixar de deixar a nossa conversa mais amena, deixar a nossa conversa mais descontraída. A doutora Lili, muita gente, eu acho que boa parte da população, apesar de que nossa cidade está muito grande, né, doutora? A gente encontra muita gente desconhecida. Ela é a mãe da doutora Chiara, aquela que veio aqui recentemente e nos disse que fazia parte se não a maior, uma das maiores famílias de farmacêuticos e bioquímicos do Brasil. E essa história começou a partir da doutora Lili, aí veio a doutora Socorro Martins, e vieram tantos outros, já estão, aí tem um médico, o doutor Francisco Martins, que então, até então era ele, mas agora já está vindo outros médicos da família. Doutora, e a doutora Chiara nos confessou, a mim e aos nossos telespectadores, que quando a senhora chegou aqui, porque você é farmacêutica e bioquímica, quando a senhora chegou em Balsas, era numa época que tinha que até usar o auxílio, não faz tanto tempo assim também, gente, mas tinha que usar o auxílio da luz solar para preparar
os exames, fazer os exames laboratoriais. E hoje, doutora, a senhora dispõe de uma máquina que corrige até os erros ortográficos. Então, assim, como é que a senhora acompanhou essa resolutividade, essa transição de tempo? Se sente feliz, doutora, com essa sensação de dever cumprido, de ter contribuído para o crescimento dessa, hoje que a gente diz, um divisor de águas? Pois é, quando eu iniciei aqui em Balsas, a energia elétrica aqui era de 6h30, 7 da noite até Nossa, 10, 11 horas da noite. terrível! E o que é que a gente fazia? A gente recebia os materiais, eu trabalhava no Hospital São José na época, eu fazia cobertura na farmácia hospitalar e trabalhava no laboratório. E o que que acontecia? Quando era à noite que a gente ia fazer as leituras. Mas na época ainda existia microscópio solar, né? Que você vê a dificuldade, não era uma coisa com tanta perfeição como é hoje. E a evolução aconteceu, e eu acho que aconteceu muito rápido. Não é tanto tempo assim. Foi o que eu ressaltei, não faz tanto como você tempo. falou, foi muito rápido, a coisa foi crescendo. Hoje nós temos aparelho no laboratório em que eles fazem o exame só, a gente só tira do paciente e coloca na máquina, a máquina faz o exame lá, a gente fica monitorando, se houver algum erro, claro que o profissional tem que estar ali monitorando, e para completar o resultado é interfaceado. A gente tem uma impressora e ela já digita. E manda por e-mail. E manda por e-mail e por tantos outros meios aí, né, de internet, comunicação, de internet e da tecnologia que a gente não consegue nem acompanhar direito, né? Eu lhe confesso. Eu tenho dificuldade, eu preciso de auxílio nesse setor. Eu também, doutora, confesso. Né? E olha que a minha formação hoje está de jornalismo com especialização em marketing, mas mesmo assim, essa tal... A coisa corre tanto. Não, é a velocidade da luz. Quando você pensa que você está aqui fazendo um direct, já tem uma outra modalidade, e aí eu tenho que ficar pedindo auxílio para os meus colegas, para o meu filho, porque essa galera mais jovem, elas têm uma habilidade maior. Então, doutora, fazer parte dessa mudança, ela realmente vem de encontro com essa sensação de que, eu até lhe perguntei agora há pouco, de dever cumprido. A senhora acha que cumpriu com a sua obrigação de cidadã, de Balsas? Porque você é de São Félix, mas acabou adotando Balsas como a mãe, porque a gente faz isso, né? Termina, né? A sendo gente adotado. Não sabe responder. Quando pergunto de onde você é, eu só respondo, sou de Balsas. Igual nome, doutora. Também. Sou de Balsas, porque a gente termina mesmo captando na alma esse sentimento. Mas o que acontece é que a sensação é de dever cumprido. Mas, por outro lado, ainda quero continuar ativa. Né? Que continua, ainda quero continuar ativa, buscando ajuda, mas ainda ativa. Só que com mais calma, né? Com menos ansiedade, com mais ponderação, mas ainda ativa. Mas você já pode se dar esse luxo de desacelerar um pouquinho. Doutora, acredito que a gente tenha cumprido também com o nosso dever aqui do Cidade Alerta em levar informações para as pessoas. Eu acredito que a partir de hoje, quem acompanhou o nosso programa, seja pelas plataformas digitais, seja aqui pela TV Açucena, seja pelo Instagram ou Face, vão ter uma maior consciência sobre responsabilidade farmacêutica. Entrar numa farmácia, pegar uma medicação, se automedicar ou comprar de qualquer jeito, sem saber o significado dela. Dizem que a gente não deve ler bula. Quem lê bula são os farmacêuticos, porque senão a gente pira. Eu evito fazer isso, eu pergunto, eu incomodo. Então tem que incomodar, né, doutora? Tem que incomodar. E é o papel, é a função, é o trabalho, né, do farmacêutico, é se orientar. Né? Até para que a gente obtenha a confiança do cliente. Eu acho que é um serviço que necessariamente tem que ser prestado, porque a confiança que a gente adquire de um cliente, a gente fideliza ele para o resto da vida. Eu aqui cito exemplo, eu tenho muitos pacientes de quando eu abri minha farmácia. Chegaram redes, coisas potentes, empresas potentes aí, e eu posso dizer assim, não me abalou. Eu continuei na mesma sistemática, vendendo, sobrevivendo
da minha empresa, né? Mas a Farmartins é a franquia mais forte do Maranhão, porque está aqui, nos atende às necessidades desde sempre. Doutora, muito obrigada pela sua entrevista. Que fique o recado de que a farmácia, a medicação vem para prestar a continuidade do tratamento da doença diagnosticada pelo médico, que faz o exame ali no consultório, pede exames clínicos laboratoriais ou de imagens. A partir daí começa-se de fato o tratamento, e o tratamento quem conclui, na verdade, é o acompanhamento do médico e a medicação. E isso há uma responsabilidade nesse trajeto aí muito grande, que só quem entende pode de fato fazer aquilo que é melhor. Doutora, conversa agradável, eu queria ficar aqui mais tempo, mas pena que o doutor Luciano vai já entrar falando sobre cirurgia geral e a gente não tem tanto tempo assim. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço e aproveito aqui a oportunidade para parabenizar vocês, porque vocês não estão fazendo simplesmente um programa, vocês estão prestando um serviço à comunidade de Balsas, e isso é o mais importante. E dentro de televisão isso está muito raro. Então, meus parabéns à equipe, primeiro pela qualidade e segundo pelo serviço prestado à comunidade. A gente fica feliz, doutora, que realmente esse é o objetivo, levar a melhor qualidade de vida através da informação. E para isso a gente conta com o Nonato, nosso diretor, contamos com o Fabiano, que está filmando, está editando com muito zelo, com muita responsabilidade, e a Dara, que agora eu não sei se chama mais Nogueira ou Martins, porque a senhora disse que é Martins, o Nonato diz que é Nogueira, e outros dizem que está fazendo dupla sertaneja com a Clara. Eu aposto que eu vou ganhar essa parada do Nonato. E eu vou me conformar em ser só a dupla sertaneja, Clara e Dara. Que não cantamos nada, doutora. Eu nem os filhos alheios mais. Gente, continua ligado. Já já eu volto conversando com o doutor Luciano Macedo. Ele vai falar sobre cirurgia geral. Doutora, tê-la com a gente foi o máximo. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada a todos. Voltamos já.